te falei, velho. Para de ser burra. Pedi pra você não tirar meu celular da minha mão daquele jeito. Que jeito, velho? Eu já falei. Eu pedi pra ver, você não deixou. Quando eu pedi pra ver, você me dá. Você não vai aceita, embora da minha você não cara. aceita um homem que tem mais dominância que você. Isso você não Não é aceita. dominância, Você acha que você você é tem o homem. medo. Você acha que você é o homem da relação. Mas isso não é, você é uma mulher, velho. Você tem que aceitar isso. Eu acho que até hoje, né, com todos os vídeos que eu gravei, eu acredito que nunca eu tenha feito um vídeo que me fez refletir tanto sobre algo, né, como a questão da valorização de algumas relações que não são muito legais, quanto a questão da romantização da violência, como esse que eu tô fazendo agora. Esse áudio que você ouviu, né, no início do vídeo, é o áudio de uma agressão extrema, é o limite das consequências de uma relação abusiva. E é isso que a gente vai falar um pouquinho hoje sobre esse vídeo. Não somente da série You, que é uma série agora que saiu em 2019, que retrata muito bem essa questão da violência, da valorização de relações abusivas, que são extremamente abusivas, né? E o quanto isso tá atrelado à nossa realidade. O que eu gosto muito das séries, né, dos livros, e eu sempre tento fazer essas contextualizações aqui no canal, é tentar mostrar duas partes para vocês. Uma parte da ficção e também uma parte do quanto a ficção ela imita a realidade. E a série You, ela retrata exatamente isso. Bem, em 2018, esse casal, a mineira Melissa Gans, ela foi agredida pelo namorado nos Estados Unidos, enquanto eles estavam morando e estudando lá, o Eric Bretz. E essa agressão chegou ao limite e ela chegou a gravar, né, uma dessas agressões, que é o que eu mostrei pra vocês no início do vídeo. E a não ser que você seja uma pessoa totalmente insensível, né, uma pessoa completamente sem nenhum sentimento de empatia, é impossível você ouvir um áudio desse e você não se doer. Quando eu comecei a gravar esse vídeo, esse foi um dos primeiros casos que me vieram à cabeça. E quando eu fui colocar esse áudio pra vocês aqui no vídeo, pra vocês entenderem um pouco do quanto essa questão das relações abusivas estão atreladas à nossa realidade, eu ouvi umas 2 vezes e chegou um ponto que eu não consegui ouvir mais, assim, porque é algo que mexeu bastante comigo. O que acontece é que o caso da Melissa não é o único. Em 22 de julho de 2018, a advogada Patrícia Spitzner foi brutalmente agredida por 20 minutos pelo ex-marido, né, pelo marido atual na época. E depois, quando ela chegou no apartamento, ela foi atirada, pelo menos é o que dizem, né? Supostamente ela foi atirada da sacada do prédio onde eles moravam. E os vídeos também mostram, né, parte da agressão e também parte dela sendo supostamente atirada. E também ele fugindo, né, limpando o elevador que estava com sangue e tal. E esse vídeo também é algo que mexe muito com qualquer pessoa que tenha um pouco de empatia. O que acontece é que essa série, a série You, ela vai retratar um pouco de todas essas questões que estão na literatura, estão na dramaturgia, mas também fazem parte da nossa realidade. Inclusive, eu acho que faz mais parte da realidade em proporção até pior, né, do que é feito do que acontece na dramaturgia, nas artes. Em 2018, eu sofri uma agressão, não, né, não dentro da minha relação, mas eu também sofri um determinado tipo de agressão na rua, que envolvia também um pouco de machismo, era uma agressão derivada do machismo. Pra mim foi tão abusivo aquilo que eu precisei ir numa delegacia. E quando eu cheguei nessa delegacia, eu fiquei por algumas horas lá, inclusive a polícia não fez nada, né, muito normal. E eu comecei a observar também as pessoas que estavam ao meu redor. Eu fiquei em média 4 horas na delegacia para conseguir prestar uma queixa, né, para conseguir fazer um boletim de ocorrência. E lá eu conheci algumas mulheres, na verdade, muitas mulheres, que foram denunciar casos de agressão, né, casos do marido que as agredia, e casos assim extremos mesmo, que envolvia agressão tanto física quanto ameaça à mulher, quanto ameaça à família da mulher, quanto ameaça ao próprio filho do casal. E eu comecei a me questionar, né, porque a gente está tão acostumado a ouvir falar sobre tudo isso, sobre a violência, feminicídio, sobre a homofobia, sobre o racismo, sobre várias violências que a gente até, né, debate ainda. Inclusive eu acho um absurdo, porque o respeito eu acho que é uma coisa tão primária e a gente ainda tem que ficar debatendo sobre isso. Mas o que acontece é que eu vi essas mulheres, conversei com algumas delas e não somente os casos, mas a quantidade de casos que eu me deparei nessas horas que eu permaneci dentro da delegacia, me fizeram ver o quanto são reais essas questões de agressão,
né? Quanto são reais essa questão de relacionamento abusivo e o quanto as relações estão ficando muito abusivas. E o pior ainda, o quanto nós romantizamos essas relações. Né? O que eu vejo muitas mulheres sendo agredidas, e também tem alguns casos que são homens também, que sofrem algum tipo de violência, de abuso. E você vê que as pessoas elas têm uma dificuldade em sair dessa relação. Você vê que elas têm uma dificuldade muito grande em seguir a vida, em entender que ela merece algo melhor que aquilo. Uma hora, ou ela passa a mão em cima do agressor, ou ela acaba colocando o seu amor, que eu não sei como elas conseguem ter, mas elas colocam o amor que ela tem pelo agressor acima até mesmo da sua própria vida, acima até mesmo do próprio filho do casal. Em a série You, ela vai contar a história do Joe. O Joe é um gerente de uma bookstore, de uma livraria. E um dia a Beck, né, que é a protagonista da história, ela entra nessa livraria porque ela é uma escritora, ela é muito envolvida com esse universo da literatura. Ela entra nessa livraria para comprar um livro. Quando ela entra nessa livraria, o Joe, imediatamente, ele se interessa por ela, ele se apaixona por ela. Mas logo a gente vai perceber que esse interesse do Joe pela Beck não é muito normal. Como a Beck, ela faz a compra com o cartão de crédito, o Joe, ele tem acesso ao nome completo da Beck. E aí, ele vai começar a investigar a vida dela para tentar se aproximar dela. Portanto, ele vai descobrir o nome dela, né, as redes sociais dela, todas. Ele vai descobrir aonde ela mora, ele vai descobrir aonde ela estuda, o que ela faz. E ele vai, aos poucos, perseguindo ela, porque ele é um stalker. E ele começa a perseguir ela tanto nas redes sociais, como na vida real dela. E aí ele vai começando a ter acesso à rotina dela. E detalhe, isso é somente após a primeira vez que eles se viram, não teve uma segunda vez. A obsessão do Joe por ela é tão grande que ele chega até entrar na casa dela, ele arma uma situação, ele entra dentro da casa dela e acaba pegando o computador dela. Como o computador dela não tinha senha, ele acaba tendo acesso a várias outras questões da vida dela, isso em relação aos amigos, em relação à família, ou seja, ele tem um conhecimento completo do que ela faz e quem são as pessoas que ela convive. E ele chega ao ponto até mesmo de matar as pessoas que estão ao redor da Beck, especialmente pessoas que começam a ter uma sacada de quem ele é. Então ele mata pessoas ao redor da Beck, ela sequer desconfia. E daí em diante a série vai retratar isso, né? Como o relacionamento abusivo, ele é progressivo. Então ele começa aos poucos e vai virando uma bola de neve, vamos dizer assim. Mas o mais interessante da série são os espectadores. Por quê? Depois que lançou a primeira temporada da série U, teve muitos espectadores, inclusive artistas, que estavam torcendo pelo casal. E isso é uma questão muito preocupante, porque o próprio escritor, ele vai ter que vir a público falar, gente, não torçam pelo Joe. O Joe é um cara doente, ele é uma pessoa que ele é do mal. Se tem alguém na série que merece tudo de ruim, essa pessoa é o Joe. Então, pro próprio criador ter que chegar no público e fazê-los entender que aquele personagem não é um protagonista, e sim ele é um vilão, ele é um antagonista, é uma questão de preocupante. Mas isso nada mais é do que o fruto de uma cultura que naturaliza a violência. E uma coisa que a gente não pode esquecer, gente, é que essa série ela foi baseada no livro You, né, no livro Você, da Caroline Kepnes. Essa questão da naturalização da violência é algo tão sério, porque você vê isso em vários personagens da literatura. Inclusive eu queria que vocês comentassem aqui embaixo qual personagem da literatura, qual casal da literatura que você, ou da dramaturgia, que vocês agora, né, conseguem entender que era uma relação abusiva, que no momento da leitura, ou que vocês estavam assistindo a série ou o filme, não entenderam, mas nesse momento vocês conseguem perceber que aquela relação não era muito normal. Uma dessas histórias, né, um dos livros que me fez pensar um pouco sobre essa questão da naturalização da violência é o 50 Tons de Cinza. O caso do Christian Grey, né, e da Anastasia Stills é uma relação clara de uma relação abusiva. Não tem como falar que não é. E eu me lembro que quando estava no auge dessa saga, né, eu não cheguei a ler, mas cheguei a acompanhar os filmes. Eu lembro que todas as minhas amigas, elas simplesmente amavam Christian Grey, idolatravam ele como se ele fosse um cara super do bem. E hoje eu consigo entender que ele não é. Ele é um cara completamente controlador, manipulador. Aquele contrato, a forma que ele vai lidando com a sexualidade dos dois é um puro exemplo de uma relação abusiva. Quando a gente fala de relação abusiva, geralmente a gente tem uma ideia de uma relação onde a mulher é sempre a vítima. É claro que na maior parte dos casos a mulher ela é a vítima, né? Até mesmo por uma questão do machismo, do patriarcado e tal. Ela sempre é a mais fraca diante da relação e ela é sempre a mais vítima desse tipo de abuso. Mas a gente também não pode esquecer que há homens que são vítimas desse tipo de abuso. Tem muita mulher que tem essa característica de dominação, de manipulação.
Uma forma de relação abusiva que o homem muitas vezes é vítima, que sequer ele entende, é quando ele tem uma mulher por perto que está com ele por causa de dinheiro. Aquela mulher que está se relacionando com um homem não por amor, não por qualquer tipo de sentimento por ele, mas unicamente por causa de dinheiro. Isso é uma relação também abusiva que o homem não entende, né? Ou às vezes ele entende, mas ele prefere estar naquela relação do que estar sozinho, ou porque ama a mulher, ou até mesmo por uma questão de necessidade sexual. Casos extremos, né, da relação, por exemplo, é o caso da Elise Matsunaga, no caso York. A Elise Matsunaga, independente das circunstâncias que fez ela cometer aquilo, e eu até, pelo pouco que eu entendi da história, eu consegui entender um pouco a situação dela, não que isso justifique ela ter matado o marido, mas chegou a acontecer, e isso é uma questão de abuso total, que ela chegou a matá-lo, a inclusive esquartejá-lo, né, e jogar as partes do seu corpo em vários campos, em vários lugares da cidade e por aí vai. Então isso é um caso de relação abusiva. Então muitas vezes o homem, ele é traído, ele é humilhado publicamente, ele é agredido, e isso também é uma relação abusiva, independente dos personagens serem trocados do que a gente está acostumado a ver nas mídias e por aí. A naturalização da violência é algo tão sério que ela cega a nossa realidade. Então nós estamos tão acostumados a ver isso na literatura, na dramaturgia, na sociedade. Nós vemos relações de amigos nossos, parentes nossos, que estão nesse tipo de relação, e a gente está tão impregnado dessa cultura da violência que a gente muitas vezes chega a defender o agressor. Com frases do tipo, calma, ele vai melhorar. Calma, isso vai mudar. Isso aí é só uma coisa momentânea, vai passar. Essas frases, elas simplesmente fomentam a violência. Porque o agressor, gente, ele nunca vai mudar. A pessoa, quando ela tem uma tendência violenta, seja verbalmente, seja fisicamente, ela não muda. Isso é algo que faz parte da natureza dela. O máximo que a pessoa pode fazer, mas não é um terceiro ou segundo que pode procurar isso por ela procurar uma terapia ou uma religião, qualquer coisa que amenize essa condição dela, que faça melhorar, mas ela nunca vai mudar. Isso é uma característica forte da pessoa. Existem 5 formas de abuso que nós sofremos, ou muitas vezes nós fazemos alguém sofrer sem a gente perceber. Da menor a pior, são sintomas de uma relação abusiva. A primeira delas é a violência física, né? A violência da agressão, que você bate que a pessoa bate em você, ou você bate na pessoa. Qualquer tipo de qualquer momento que alguém levantar a mão para você para agredir o seu físico, isso é um sintoma de uma relação abusiva, que você já tem que piscar o alerta, porque esse é um sintoma muito grave, né, dos comportamentos de uma relação abusiva. Você saia, porque esse é o primeiro sintoma de uma relação abusiva, é a agressão física. Nos casos mais extremos, nós temos a segunda forma de agressão, que é a agressão sexual. Lembrando que a agressão sexual, que é o abuso, né, sexual, ela muitas vezes parte não somente de um terceiro, de um familiar, que é o mais comum, de um estranho. O seu marido, o seu esposo pode estar te fazendo estar sofrendo uma agressão sexual. Então, por exemplo, você ter prática sexual quando você não quer, ter uma determinada prática sexual que você não goste, que não te faça bem, em qualquer momento que você se proponha a ter uma relação sexual, seja praticando algo que você não quer, ou no momento que você não quer, na menor das hipóteses, isso é um abuso. A gente não pode desconsiderar isso. Nós temos um dos sintomas que é o que está mais presente nas relações abusivas, que é o abuso psicológico. O abuso psicológico, ele vai envolver ameaças, ele vai envolver chantagens, ele vai envolver humilhações, ele vai envolver ofensas, tudo para rebaixar a sua autoestima. Quando você é vítima de uma relação abusiva, esse é um sintoma clássico de uma pessoa que ela tem esse transtorno de personalidade e que vai refletir na relação. É o abuso psicológico. Muitas vezes o abusador, ele não vai partir para o extremo da relação sexual ou até mesmo da agressão física, mas o abuso psicológico, ele é tão grave quanto a agressão física ou a agressão sexual, porque deixa marcas muito fortes na nossa vida. Na verdade, não em relações, eu já tive algumas relações abusivas, mas as poucas relações abusivas que eu tive ao longo da minha vida não duraram muito tempo, porque eu saí, né? Mas outras situações da minha vida que me causaram um abuso psicológico, eu sofro consequências até hoje. Não é à toa que eu faço terapia até hoje, melhora muito, te ajuda muito, mas fica marcas. Marcas que você vai levar pro resto da vida. Então tem coisas, por exemplo, que você vai gravar,
que por mais que você faça terapia, que você vai para uma religião, não importa, você vai levar aquilo pro resto da sua vida. Nunca mais você vai esquecer. Nós temos o quarto sintoma, que é o abuso social. O abuso social nada mais é do que quando a pessoa tenta controlar a sua relação com os outros. Então essa pessoa vai controlar os seus amigos, ela vai a sua relação com seus amigos, quem que você pode ser amigo, quem que você não pode, qual que é o limite dessa relação. Muitas vezes também vai se estender para a família, então o abusador ele não vai deixar você ter contato com a família, ou ele vai tentar limitar ao máximo. E só para lembrar vocês, geralmente quem tenta controlar as suas relações sociais é porque ela sabe que as outras pessoas elas já sacaram quem ele é. Então, com medo de que você acorde para a realidade sobre a verdadeira essência dele, ele vai tentar te afastar ao máximo de todas as pessoas que possam te alertar, que possam abrir a sua visão. Outra questão também que faz parte do abuso social é quando ele tenta controlar a sua vida virtual. Então, ele vai tentar controlar o seu celular, ele vai tentar controlar as suas redes sociais, o que você faz nas redes sociais, com quem que você conversa, quais grupos você faz parte, quem que você segue, quem te segue, o que comentam. Tudo isso a pessoa vai começar a controlar e também a limitar. E por quinto e último nós temos o abuso patrimonial. O abuso patrimonial é outra consequência muito marcante nas relações abusivas, que as pessoas geralmente elas não percebem. O que é o abuso patrimonial? É quando a pessoa ela começa a controlar a sua vida financeira, econômica. Então ela vai tentar controlar o quanto você ganha, o que você faz com o seu dinheiro. Aí ela vai começar a ditar regras sobre o que você deve fazer com o seu dinheiro. Enfim, manipular tudo que se refere ao dinheiro. Outra forma de abuso patrimonial é quando a pessoa não te deixa estudar. Então, geralmente o cara, quando ele é muito abusador, isso geralmente é muito comum nos homens. Nas mulheres que ficam com homens por dinheiro, isso também é uma característica, é um tipo de abuso patrimonial, mas é muito forte também essa tendência no sexo masculino. Então ele vai impedir a mulher de estudar, ele vai se incomodar com o fato dela fazer uma faculdade, ou dela voltar para a escola, ou ela fazer algum curso. Qualquer tipo de coisa que você possa fazer para você crescer, isso vai ofender o outro. Então isso vai desde a questão acadêmica, de estudo, desde a questão de trabalho. Então eu já vi casos, por exemplo, do homem começar a ligar no serviço da mulher insistentemente, e aí o patrão se incomodar, ou mandar ela embora, ou tomar uma outra medida, o cara ir na porta do serviço e fazer escândalo na porta do serviço da pessoa. Tudo isso é uma forma de abuso patrimonial. Esses 5 sintomas, geralmente eles oscilam, mas o abusador que tem essas características, ele tem todas essas características em uma só pessoa. Então, gente, o objetivo desse vídeo, primeiramente, é falar sobre a série, né, e também sobre o livro. Eu não li o livro, só vi a série, mas eu achei, na minha opinião, uma das melhores séries que saiu nesse ano. Mas mais ainda, eu acho que a mensagem que tem que ficar para cada um de nós é nós conseguirmos detectar quem são essas pessoas. Elas estão na sociedade, no nosso trabalho, em todos os lugares, mas elas estão mais ainda do nosso lado. Então a gente muitas vezes não percebe, por uma questão de ignorância mesmo, e enfim. Mas que nós possamos entender como isso funciona e tomar coragem, buscar ajuda. Você que sofre isso, busque ajuda. Se você não está conseguindo sair dessa relação sozinha, o que é muito compreensível, saia, procura ajuda de alguém, qualquer coisa. Mas exemplos do grau extremo, que é o assassinato, a morte, estão espalhados pela sociedade no todo. Basta você dar uma googada, basta você falar com as pessoas na rua, você vai ver que isso é mais comum e procure não ser a próxima vítima. Então é isso, gente. Assista a série, tá? Eu acho que vocês vão gostar bastante. Eu acho que é uma das melhores séries que sai no ano. Se você gostou do vídeo, dá um joinha pra mim, tá? Comenta aqui embaixo o que você achou do vídeo e também as suas experiências que você teve com isso. E caso você não seja inscrito, se inscreva no canal, me siga também nas redes sociais e até o próximo vídeo, tá bom? Tchau, tchau!